Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Mateus capítulo 23, verso 12. Deus é bom. Obrigado, irmã Zélia, por estar aqui conosco nessa noite. Deus abençoe. E também a Stephanie, é isso, né? Stephanie, que Deus abençoe também a tua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor pela vida das nossas irmãs que estão aqui conosco. Aplauda a Deus bem forte, porque é Ele que é merecedor da honra e da glória. Glória a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 12. Noite da ceia do Senhor. E é sempre um prazer poder participar, porque todas as vezes que estamos aqui participando, nós estamos fechando um ciclo e iniciando outro. Então eu tenho certeza que nós teremos o mês de dezembro abençoado. Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus por isso. Muito se fala sobre o avivamento, né? Muito se fala sobre um movimento onde tomará as igrejas e encherá as pessoas do Espírito Santo de Deus. Mas nós, como cristãos bem orientados, nós sabemos que o avivamento ele sempre é de uma maneira individual. Então, se você quer, hoje também é a noite de ser avivado. Se você assim deseja, hoje também é o momento de você ser tocado por Deus. E o avivamento ele nada mais é do que se tornar mais vivo. Diga assim comigo: o avivamento é se tornar mais vivo. De tempo em tempo nós precisamos de ser avivados, porque as situações elas vêm e a tendência é que a gente dá uma desanimada com as situações. E como nós vemos na palavra de Deus, o profeta ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque há uma tendência natural do ser humano de que depois de um certo período de embates, de lutas, gerem no nosso organismo, na nossa mente, no nosso coração, um desânimo. E dentro desse desânimo é natural que venha uma vontade até mesmo de parar, de desistir, de colocar de lado. Isso só acontece em duas áreas. Vou repetir, só acontece em duas áreas. Primeiro, diga assim comigo: na fé. Segundo, diga comigo: na família. É só as duas áreas. Não, pastor, sabe por quê? Porque muitos desanimam no trabalho, mas não saem do trabalho. Muitos que entendem que a escola é necessária até desanimam com a escola, mas não saem de lá. As pessoas reclamam das suas rotinas, mas não muda a rotina. Mas quando se trata da fé, é diferente. Há um desânimo que ele toma conta da alma, do coração, da mente, e aí nós somos direcionados a desistir. A família é da mesma maneira. O casamento é do mesmo patamar. Nós levamos às vezes do mesmo jeito. E é simples de entender. A família e a fé, ou a igreja, acontece esse desânimo porque são as duas instituições que Deus criou e estabeleceu para o bem-estar do homem: a igreja e a família. Se você não vai bem na sua casa, é natural que até na fé você sofra alguns impactos. Se você não vai bem na comunidade, na fé, é natural que na casa, na família, você sofra alguns impactos. Então o avivamento ele é necessário exatamente para isso, para nos transmitir vida. E eu tenho certeza que essa noite Deus quer nos encher de vigor. Eu tenho certeza que nessa noite Deus quer nos encher de alegria. Eu tenho certeza que nessa noite Deus quer encher a mim e a você de uma convicção não humana, mas uma convicção dos céus, de que aquele que está sentado no trono, Ele continua olhando para mim e para você.
Ele continua cuidando de tudo, de todos. Ele continua lá sentado, olhando, observando. E mesmo que o inimigo queira, mesmo que o inferno queira, ele não pode tocar em você, na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Por que não, pastor? Porque aquele que está sentado no trono, ele é grandioso, ele é poderoso, ele está acima de tudo, de todos. E a Bíblia diz que todos diante da presença dele devem se prostrar, porque não há ninguém como ele. Ele é único, ele é poderoso e ele é majestoso. É ele que faz tudo isso. Então nós precisamos sim de sermos sacudidos, porque quando a gente vê ali algum fruto na árvore, se ele está estragado, uma das tendências é exatamente nós sacudirmos ela. Se nós não fazemos, o vento ele vem e ele sacode aquela fruta que já está estragada, ela cai. Eu estou dizendo aqui nessa noite, eu sei que você está entendendo. Tem coisa na nossa vida que está tirando a nossa paz, que está tirando a nossa alegria. Mas nessa noite Deus está liberando já a palavra de vitória sobre cada um de nós. E aquilo que está tirando a tua alegria vai ter que cair. Por quê, pastor? Porque o mesmo vento que tomou conta daquele vale e fez os ossos reviverem, também é o vento que está nessa casa, que está nessa igreja, e ele vai soprar na tua vida, ele vai soprar na tua família, e aquilo que não é de Deus vai ter que sair, e aquilo que perdeu a vida vai ser reavivado com o poder da presença do Espírito Santo de Deus. É ele quem faz isso. É Deus quem faz tudo isso. E aí nós precisamos disso. Eu preciso, todos nós precisamos de sermos e de passarmos por esse processo do avivamento para que haja vida. Vida é o que Deus quer para mim e para você. Porque aquele que está vivo não é aquele que está simplesmente andando, que só sobrevive. Não, mas Deus quer que a gente viva. Na casa, na família, na igreja, no trabalho, na escola, onde for, que você viva, que você desfrute da alegria, que você desfrute da presença, que em todos os ambientes você se sinta bem. Isso é viver, e só Deus tem isso pra gente, e mais ninguém. Eu quero meditar na palavra de Deus, Mateus capítulo 23, e quero falar de uma simples atitude das várias que traz a nós o avivamento. Uma simples atitude hoje, quem sabe domingo que vem a gente fala mais, que traz a nós o avivamento. Algo simples, diga assim comigo: humildade. Se alguém estiver do seu lado, fala humildade. É uma simples atitude. Mateus capítulo 23, versículo 12, diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Segredo. E segredo esse que a gente tem que avaliar a nossa conduta, a nossa postura. Se para passarmos pelo processo do avivamento nós precisamos de ter essa atitude, que tenhamos. Alguns dizem: eu estou sendo humilhado, mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de você se auto-humilhar. Como João Batista na sua declaração ele disse: olha, que ele cresça e que eu diminua. Para que nós venhamos ter essa vida avivada, animada, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, direcionado por Ele, guiado por Ele, não pode haver em nós a soberba, não pode haver em nós o orgulho. Lúcifer, ele estava nos céus e ocupava uma vaga, uma função tão linda, tão importante. Mas por um momento ele deixou de lado a humildade, e no seu coração ele intentou ser maior do que Deus. No seu pensamento ele definiu dizendo: eu vou estabelecer o meu trono acima dele.
Ele não queria matar Deus, destruir Deus. Ele queria ser maior que Deus. E é interessante que todo aquele que entra nessa maligna visão, sempre chegará um momento que ele vai ser abatido. E o texto ele é muito claro em nos chamar a atenção para isso. E é simples, mas a gente precisa entender isso. A Bíblia diz: aquele que se exaltar, ele vai ser humilhado. Porque o caminho que nos leva a uma vida avivada, que nos leva a uma vida de vitória, o caminho que nos faz viver bem, é exatamente conhecermos, entendermos quem é Deus. E quando nós entendemos a pessoa de Deus, quem Ele é, a soberania dEle, o poder que Ele possui, nós começamos então a entender que nós não somos nada mesmo. E essa compreensão, irmão, ela tem que estar no nosso coração. Não é que você vai sair daqui dessa noite dizendo: ah, eu sou um zero à esquerda, porque o pastor disse que a gente tem que ser humilde. Semana que vem eu vou vir com uma roupa rasgada, porque o pastor falou que a gente tem que ser humilde. Não, isso é relaxado. Não tem nada a ver com humildade. Que humildade não se representa e nem é visível na roupa. O primeiro lugar onde a gente identifica humildade é no coração. E o coração, só quem pode ver é Deus. Então eu posso me vestir de maneira humilde, falar de jeito humilde, me portar de jeito humilde, mas aquele que conhece o coração, ele está avaliando, ele está olhando, ele está pensando, ele está calculando, ele está identificando. Se em mim e você há essa característica, há esse interesse. Eu gosto muito de meditar nesse texto, porque ele deixa os dois lados da moeda. E eu, na minha humildade, eu quero ser exaltado, olha aí. Eu, na minha humildade, eu quero ser exaltado. Você quer, irmão? Você quer ser exaltado? Você quer que a tua família seja exaltada? Você sabe aonde que está a dificuldade de entendermos essa questão de sermos exaltados? É que a gente já pensa no sucesso. A questão de sermos exaltados, a gente já pensa na questão de enriquecermos, mas não é isso. Quando a palavra de Deus está dizendo que aquele que se humilhar será exaltado, é que a pessoa vai receber de Cristo a salvação, que é o maior tesouro que um ser humano pode ter. Deus não quer simplesmente enriquecer você, prosperar você. Ele pode, mas o que Ele quer que eu, você, todos nós tenhamos é a certeza da salvação, porque isso ninguém pode nos dar a não ser Ele. E sem humildade, queridos, não é possível nós desfrutarmos disso. Sem humildade não tem como nós alcançarmos. Então o caminho, o passo para nós sermos avivados e termos essa vida que transborda, que nos alegra, que nos impulsiona, que nos faz bem viver na casa, que nos faz bem viver na igreja, que nos faz bem viver no trabalho, é através dessa humildade, entendendo: superior é Deus, grandioso é Deus, poderoso é Deus, majestoso é Deus. Ele quem faz, Ele quem pode, Ele quem realiza, Ele quem resolve, Ele quem opera o milagre, Ele quem abre portas. E eu, pastor, você é a criatura, é a criação de Deus para adorar e bendizer ao santo nome dEle. Então, se humilhar é entender o nosso papel, irmão. Se humilhar é compreender o nosso lugar. O humilde, ele tem domínio próprio. O humilde, ele tem a bondade no coração de avaliar as pessoas, de pensar, porque ele não quer sair machucando, ferindo ninguém. E nós estamos aqui hoje, nesse momento da ceia do Senhor, finalizando os 12 meses do ano, com a ceia, iniciando o mês de dezembro. E nós precisamos refletir sobre isso, queridos. Porque a falta de humildade, ela tem massacrado muitos corações, muitas pessoas.
A falta de humildade, ela tem destruído lares, famílias, ela tem destruído o futuro. As pessoas, por não ser humilde, elas têm uma carência tão grande. Mas agora aquele que decide viver nessa vida, decide se auto-humilhar, ele não tem uma carência. Por que não, pastor? Porque é o próprio Deus quem diz que é Ele quem cuida dos humildes, é Ele quem preserva os humildes, é Ele quem sustenta o humilde. Eu quero ler mais um texto com os irmãos. Abre a tua Bíblia, Salmo 138, versículo 6. Está entendendo aí, irmão? Mas não só entenda, mas coloque em prática tudo isso na tua vida. Agora há pouco a irmã falou assim: eu quero iniciar o ano, não quero iniciar o ano com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades. Eu achei tão bonito isso. E uma das práticas a gente tem que revisar para que a gente comece bem, é isso. A humildade é uma marca da tua vida, da tua história. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso. Em outras versões, o Senhor é grande. Contudo, atenta para os humildes. Diga assim comigo: a soberba me impede de ser atendido por Deus. O texto continua assim: para os humildes e soberbos, Ele os conhece de longe. Desculpa, os soberbos, Ele os conhece de longe. Os humildes, Ele se atenta para eles. Mesmo Ele sendo grande, mesmo Ele estando nos céus, Ele não deixa de ver, de enxergar, de prover. Mas aí Ele diz: mas agora os soberbos, Ele conhece a distância. Porque Deus não está perto de quem é soberbo. Deus não está perto de quem se sente melhor, superior. Deus não está perto de quem se acha autossuficiente. Não. A esses a Bíblia diz: Ele conhece a distância. Agora, aqueles que são humildes, Ele está atento. Se é esta a tua luta, se é esse o teu esforço em ser humilde diante de Deus, fica tranquilo, descansa, porque Ele vai atender a tua oração, Ele vai atender o teu pedido. Mas é tão interessante que aquele que é humilde, até na maneira de orar, ele demonstra isso. E é por isso que Deus o conhece. E é por isso que Deus, nós olhamos para essa palavra e entendemos: Deus o visita, Deus está com ele, Deus caminha com ele. Porque diante da humildade, a grandeza de Deus não é empecilho. E eu repito, diante da humildade do homem, a grandeza de Deus não é empecilho. Mas diante da soberba do homem, a grandeza de Deus se torna um empecilho. E tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de analisar, de avaliar, não a vida do outro. Porque nós somos direcionados e tentados a olhar para o outro e dizer, e identificar o problema e a falha dele. Nós somos incentivados a olhar para a pessoa e dizer: não, é assim não, não é dessa maneira. Mas essa palavra, querida, é direcionada ao nosso coração para entender. Não é o que o outro faz que vai te impedir de ser abençoado. Mas se você não tem vivido a bênção, a vitória, não é culpa do outro. É você e Deus, é você com Ele. Não é o outro que tem que ser humilde, é você que tem que se humilhar. Porque se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter um lar abençoado, você deve buscar isso.
Mas por sermos muitos direcionados pela soberba, sempre haverá na nossa mente uma desculpa e um culpado. Mas agora aquele que é humilde, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que a culpa é dele, o erro é dele, ele que fez, ele que cometeu. Como que você tem procedido? Abre a tua Bíblia, Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, versículo 15. Estou falando com muita calma aqui, que eu quero que você de fato pense nisso que eu estou dizendo, porque é da parte de Deus para nós. É para mim, é para vocês. Deus quer trazer vida para nós. Deus quer encher o nosso coração. As pessoas, elas estão aí atentas e desfrutando de muitas coisas do mundo, porque na mentalidade delas aquilo vai preencher, vai trazer alegria, vai trazer vida, vai trazer vigor, mas não é uma realidade. A verdade é que é somente através de Cristo, somente através da palavra, somente através do Espírito Santo de Deus é que nós temos uma vida. Vida essa, como diz na palavra, em abundância. Não tem outro jeito. Não adianta. Isaías 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Você está lendo aí? Aí está falando de Deus. Em resumo, Ele é, Ele faz, Ele realiza. E nós não. Então esse versículo ele inicia exaltando e reconhecendo Deus. E quantos de nós, por uma ausência de humildade no nosso coração, nós estamos nos sentindo bom demais, forte demais, grande demais, sábio demais? Tem muitos que já não precisam de Deus. Tem muitos que já não precisam dos pais. Tem muitos que já não precisam do pastor. Tem muitos que já não precisam da família. Tem muitos que estão achando que não precisam da igreja. Mas ouça essa palavra de Deus para o teu coração nessa noite. É um aviso de Deus para mim e para você. Enquanto você estiver nessa terra, você vai depender de Deus, você vai depender da família, você vai depender do pai, você vai depender da mãe, você vai depender do teu líder, você vai depender da palavra, você vai depender do Espírito Santo de Deus, porque é o engano do diabo colocar na nossa mente que nós não podemos nada, porque nós não somos nada. A palavra vem e diz: porque assim diz aquele que é alto, sublime, Ele habita na eternidade. Irmão, você teve um dia para nascer, e eu deixo te informar de novo, lembrar você, já está decidido o dia da tua morte. Você não é eterno, mas Deus é. A gente planeja, a gente calcula, a gente faz um projeto de vida, mas só Deus sabe se vai se realizar ou não. Hoje eu levantei e estava lá assim, começou a me dar um pouquinho assim, eu acho que é mais a mente do que de fato, um cansaçozinho. Eu fiquei lá, falei, mas rapaz, mas nem corri hoje, nem joguei futebol. Pensei, Diácono Carlos, que foi aquele pavê que foi pouco ontem. Porque eu pensei, pouco pavê, o organismo fica chateado. Só. Tem mais, né? Depois a gente passa lá. E eu fiquei assim, observando o meu organismo. Eu falei, que interessante. Não é todo dia que a gente levanta para arrebentar com tudo. Tem dia que o próprio organismo parece que diz assim: peraí, vamos recalcular? Vamos reavaliar? Vamos ver se essa postura, se a maneira que você tem se condicionado está certo, está bom, está correto.
E eu fiquei pensando nisso, e depois eu estava meditando na palavra, nesses versos, e eu fiquei assim, trazendo à memória, porque a gente evita pensar na morte, não é verdade? Porque nós queremos viver. Aí eu fiquei assim, falei, Deus, que interessante, eu tenho tantos planos para 2022, e eu na minha mente falei, já pensou se agora, se hoje, nesse momento, é a hora que o Senhor, me chama? Vai tudo, ó. Vai tudo lá pro caixãozinho, lá pro cemitério, acabou. Aí a gente não entende, irmãos, a gente fica se sentindo grande. Rapaz, aquele negócio me deu uma aflição, eu comecei a me sentir, eu acho que o mais miserável de todos os seres humanos da face da terra. E eu fiquei ali com a Bíblia lendo, o Benjamin, ele estava, eu acho que era assistindo, brincando, não sei, perto de mim. E eu fiquei assim, Deus, o Senhor que é grande, o Senhor que é poderoso, o Senhor é quem dá vida. Eu fiquei ali no meu cantinho, eu lendo a Bíblia, eu falei, o Senhor é quem faz. E eu olhando para mim mesmo, dizendo, não sou nada não, Deus. Eu sou mais pequeno, mais miserável, mais fraco. Se não for a Jesus em nossa vida, igreja, se não for o Espírito Santo com você, talvez você está olhando para a situação e está dizendo, mas não está bom, pastor, não está bom não, mas você está de pé. Não está legal não, mas você está de pé. Não está 100% não, mas você está de pé. Nós temos que olhar para isso, queridos. Não está do jeito que eu quero, não está mesmo. E nunca vai estar. Porque no dia que você alcançar o que você quer hoje, você já vai querer mais. Então nunca vai estar. E isso está dentro do coração daquele que é humilde. Nós precisamos entender, Deus é grande. Nós precisamos deixar isso bem claro, irmão, para a gente não ficar aí querendo exigir, querendo achar. Não ache nada não. E o texto continua dizendo assim: cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar. Você está acompanhando aí daí? Você pensa numa alegria. A gente às vezes esquece dos versículos da palavra. Penso numa alegria quando eu comecei a ler esse texto e a entender o que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer. Habito no alto e santo lugar. Ele é grandioso, Ele é poderoso. Aí ele fala assim, mas eu habito também. Deus, eu habito também com o contrito, com o abatido de espírito. Para quê? O Senhor é poderoso, o Senhor tem tudo. Para que habitar com os humildes? Aí ele diz, obrigado, Jesus. Aí ele diz assim, para vivificar, ou seja, para trazer vida. E aí o versículo encerra dizendo, para vivificar o espírito dos abatidos e trazer vida ao coração quebrantado. Às vezes a gente esquece, queridos, que mesmo a gente não sendo nada, nós servimos a um Deus que, meu Deus, você pode pegar o homem mais rico da terra, ele não é nada comparado a Deus. Aí a Bíblia diz que este que tem tudo, é dono de tudo, criou tudo. Ele olha para os humildes e diz, eu habito com você. Você tem que entender que lá nos céus ele tem uma adoração perfeita. Você tem que entender que lá no céu tudo é perfeito, mas ele deixa a perfeição dos céus para habitar na imperfeição do ambiente dos humildes. Nós precisamos entender, queridos, que diante de Deus não tem por que nós queremos sermos grandes, mas nós temos que ser uma igreja, um povo, homens e mulheres que se humilham diante dele.
reconhecer que Ele é alto, que Ele é sublime, que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Às vezes nós olhamos para a situação e nos sentimos até mesmo sozinhos. Mas você não está sozinho não. Não está sozinho não, porque Ele habita com aquele que é humilde. E Ele habita com o humilde porque Ele sabe que a gente passa por dificuldade, que a gente passa por problemas, por desafios. Então Ele, lá dos céus, Ele compartilha a sua presença conosco, para nos incentivar, para nos motivar. Talvez você está aqui hoje e está pensando: eu não sei, eu queria ouvir outra palavra, eu queria estar em outro lugar, ou eu queria estar em casa descansando. Não, você está no melhor lugar, porque você está diante da presença de Deus. E é neste lugar, quando nós estamos juntos em comunhão, que Deus libera da sua bênção. Então, se você chegou aqui enfraquecido, com uma fé morna, com uma ausência de alegria no teu coração, olha o que Deus está falando para você. Ele vai trazer vida, Ele vai trazer força, Ele vai vivificar aquele que tem um espírito abatido, aquele que tem um coração contrito. Então olhe para você e entenda: sem Deus eu não sou nada, mas com Deus eu tenho vida, com Deus eu tenho alegria, com Deus eu tenho força, com Deus eu tenho vitória, com Deus eu tenho provisão. Com Ele sim. Avivamento é o que, pastor? É isso. É você poder contar com a presença de Deus toda hora, todo dia, todo momento, todo segundo. É você poder contar com a presença dEle até quando os homens dizem não para você, até quando a família vira as costas, até quando aqueles que eram para te ajudar dizem que não vão. É isso que é avivamento. É você entender: eu não estou sozinho, porque aquele que traz vida, aquele que levanta, aquele que ressuscita, Ele está comigo. Ele está conosco, queridos. Esse é o Deus que servimos. Ele habita em um lugar perfeito. Ele está onde nós desejamos um dia estar. Ele é o que nós desejamos um dia ser. Como assim, pastor? Ele é santo. E a nossa luta é de ter uma vida de santidade. Ele é. Nós lutamos para sermos fiéis. E a Bíblia diz que Ele é fiel. Quando você começa a observar a Deus, você vai vendo que tudo aquilo que queremos, nele nós encontramos. Tudo aquilo que nós almejamos alcançar, nele nós visualizamos. Agora a questão é: o arrogante não consegue olhar para Deus e identificar que nele encontra o que precisa. O soberbo não consegue olhar para Deus, olhar para a igreja, olhar para o reino, olhar para a palavra e reconhecer que dali nós conquistamos, nós alcançamos tudo que desejamos. Mas o humilde é esse. Ele busca a Deus porque ele sabe que Deus tem capacidade, poder, autoridade para fazer, para mudar a história, para trazer vida. Então nessa noite é isso que Deus, através do seu Espírito Santo, quer compartilhar a nós, queridos. Vida. Talvez lá no trabalho você não se sinta bem, em casa você não se sente bem, talvez até na igreja você está se sentindo desconfortável. Fica tranquilo, só abra o seu coração, deixa Deus trabalhar aí. Deixa Ele te revelar esse grande segredo de uma vida humilde, para que através disso você possa desfrutar desse cuidado dEle. Não
tem nada melhor do que saber que Ele está conosco. Não tem nada melhor do que nós entendermos que Ele habita em nós. Não existe nada. E eu quero ler um versículo e nós já encerramos. Salmos capítulo 51. Este salmo ele é escrito por Davi quando o profeta Natã confronta Davi depois do erro, depois do pecado que ele cometeu. Então, Davi nesse salmo ele vai transmitir, esmiuçar essa atitude, essa prática de quem quer ser reavivado, reanimado. Não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler aqui o versículo 9 até o versículo 12, verso 9 ao verso 12, Salmo 51. Diz assim a palavra de Deus: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me irmão. Davi não tinha deixado de ser rei, não. Oh Deus, Davi não tinha perdido a sua riqueza, não. Mas o que ele tinha perdido é o maior dos tesouros. E o que ele perdeu foi a presença do Espírito Santo. Ele não está dizendo me restitui a riqueza, porque ele continua rico. Ele não está dizendo me restitua o trono, porque ele continua sendo rei. Mas ele, na sua oração, no seu grito, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. A humildade que habitava dentro dele fez ele entender que por causa de um erro ele trocou algo que não tinha como o ser humano entregar a ele. Não troque aquilo que só Deus pode te dar por coisas que vai acabar, por coisas que vai passar. Não troque aquilo que só Deus pode conceder a você por coisas que daqui a pouco não terá mais, vai ser passado, vai ser ultrapassado. Foi um momento de prazer para a carne dele, mas que trouxe a ele uma perca grande. Aí agora ele está lá dizendo: esconde o seu rosto do meu pecado. Olha para mim não, Deus. Mas não retire de mim o teu Espírito. E ele diz: restitui a minha alegria da tua salvação. O cristão não se alegra porque recebe bênção. O cristão se alegra por causa da certeza da salvação. Por que não por causa da bênção, pastor? Teu esforço, e você vai estudar, e a tua fé, as coisas vão acontecer. Mas agora a salvação, a Bíblia fala que não é assim. A salvação, a Bíblia diz que é pela graça. E a Bíblia faz questão de dizer: e isso não vem dos homens, é dom de Deus. E aí Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E me sustenta
com espírito de humildade. Quando nós olhamos para a história de Davi, para este momento a qual ele comete esse pecado, nós identificamos naquele momento um homem orgulhoso, prepotente, alguém que por ver o poderio do seu exército já nem queria mais estar com eles, acompanhando eles, mudou, porque agora ele tinha. Quantos de nós mudamos porque achamos que temos alguma coisa? Mas no mesmo tempo que o orgulho tomou conta do coração dele e ele se sentiu grande, foi o mesmo momento que ele também foi abatido, porque nós iniciamos o culto dizendo: aquele que se exalta será humilhado. Ele perde aquilo que criava o elo entre ele e Deus. Mas chegou o profeta e ele ouviu o profeta. Ele se atentou para as palavras do profeta, que confrontou ele, que praticamente humilhou ele. Mas aquilo fez ele entender e ele precisou reconhecer que sem Deus não ia ser possível, que sem a presença de Deus não ia restar nada dele, mesmo que tivesse o dinheiro, mesmo que tivesse o reino. Então ele solta esse grito da sua alma. E eu encerro com esse texto, para que você guarde no teu coração e medita nele, para que você pense em todas as tuas atitudes e coloque Deus no lugar que Ele deve estar na tua vida, reconhecendo quem Ele é, entendendo que sem Ele não haverá alegria, mas agora com Ele haverá vida. Na presença dEle haverá bem-estar. Na presença de Deus haverá sim vitórias. Na presença de Deus portas irão se abrir. Na presença de Deus, os inimigos que vieram por um caminho terão que sair correndo por 7 caminhos. Na presença de Deus, as muralhas terão que cair. Com a presença de Deus, até mesmo se o gigante estiver à nossa frente, ele cairá por terra. E isso eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Com a presença de Deus em nós, toda ação maligna, toda artimanha do inimigo não terá efeito sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que sobre a nossa tenda maldição nenhuma reinará, porque é Deus quem está conosco e é Ele quem nos justifica. Então guarde isso no teu coração, meu querido. A humildade, ela nos leva a ter uma vida avivada. Ela nos leva a ter uma vida encharcada de Deus, da presença dEle. Coloca isso no teu coração.